Sabe, quando a gente para olhar o mundo, é inevitável se perguntar: o que é que faz tudo isso funcionar? É a economia? São as leis? Ou tem alguma força mais sutil por trás de tudo? Bom, é para investigar isso que a sociologia nasceu. E hoje vamos mergulhar nas ideias de 4 gigantes que deram um pontapé inicial nessa conversa, cada um com um jeito bem particular de enxergar o nosso mundo. No fundo, tudo parte de uma questão bem fundamental, né? Uma que todo mundo em algum momento já se fez. O que é que mantém tudo junto e, ao mesmo tempo, o que é que causa tanta mudança? Foi exatamente essa a faísca, a grande questão que moveu os primeiros sociólogos. Eles queriam entender como é que essa engrenagem complexa que a gente chama de sociedade realmente funciona. Então, esse é o nosso mapa do caminho. A gente começa bem do alto, com as estruturas econômicas de Marx, depois desce para as forças institucionais de Durkheim. Daí a gente dá um zoom na teia de interações de Simmel e, por fim, chega no significado individual com Weber. Vamos lá! Ok, vamos começar com Karl Marx. Para ele, a resposta para quase tudo na sociedade começava num lugar bem básico: como a gente produz as coisas que precisa para viver. O pão, a casa, a roupa. É uma lente superpotente, que foca nas grandes forças da economia que acabam moldando a todos nós. A ideia central de Marx e Engels é a tal da concepção materialista da história. E a premissa é até simples se a gente parar para pensar. Antes de poder filosofar, de criar leis ou de fazer arte, as pessoas precisam primeiro comer, se abrigar, se vestir. Por isso, o jeito que a sociedade se organiza para produzir tudo isso é a base, o alicerce, onde todo o resto, política, cultura, ideias, vai ser construído em cima. E essa citação aqui, essa vira o jogo. Marx diz: não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. O que ele quer dizer com isso? É que as nossas condições de vida, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, ou seja, o mundo material, é isso que molda o jeito que a gente pensa, e não o contrário. Isso leva direto para a ideia de ideologia. Marx usa uma metáfora muito boa, a da câmera obscura. Era uma caixa antiga que projetava as imagens de ponta cabeça. Para ele, a ideologia faz a mesma coisa. Ela mostra a realidade de forma invertida, fazendo com que as relações de poder, de dominação econômica, pareçam algo normal, natural, como se sempre tivesse sido assim. Mas, na verdade, são construções históricas. Agora vamos trocar de lente. Se o foco de Marx era o conflito econômico que empurra a sociedade para frente, Emile Durkheim estava obcecado com a pergunta oposta: o que é que nos mantém unidos? Qual é essa cola social invisível que impede a sociedade de simplesmente se desintegrar? E a grande resposta de Durkheim está nesse conceito aqui, o fato social. Ele tem 2 características bem marcantes. Primeiro, os fatos sociais existem fora da gente. Não fomos nós individualmente que os inventamos. E segundo, eles exercem uma pressão, uma força que nos compele a agir de certa forma. E quer saber? Fatos sociais estão em todo lugar. Pensa na língua que a gente fala, nas leis, no sistema financeiro, até na moda que a gente segue. Nenhuma dessas coisas foi criada por uma pessoa só, mas todas elas nos influenciam e moldam nosso comportamento todos os dias. E quando é que a gente sente essa força na pele? Durkheim diz que é justamente quando a gente tenta resistir a ela. Tenta, sei lá, ir a uma festa de casamento de pijama, ou pagar as compras com uma moeda que não existe. A reação das outras pessoas, o espanto, a recusa, a gozação, é aí que a gente percebe o poder invisível dessas regras. Durkheim vai ainda mais longe quando fala das correntes sociais. Pensa na energia de um show de rock, ou na indignação coletiva num protesto. Esses sentimentos não nascem numa pessoa específica, eles surgem do grupo, da multidão, e têm o poder de arrastar todo mundo junto. Isso mostra que até as nossas emoções podem ser, na verdade, um fenômeno social. Agora vamos dar um belo zoom, saindo das grandes estruturas e mergulhando no nível das nossas interações diárias. Para George Simmel, a sociedade não é uma coisa pronta, estática. Ela é, na verdade, um processo que a gente cria e recria a cada segundo, em cada interação. Por isso que Simmel preferiu usar a palavra associação em vez de sociedade. Essa troca de um substantivo para um verbo é o pulo do gato. A sociedade não é algo que existe por si só. É algo que as pessoas fazem o tempo todo, umas com as outras. E onde é que essa associação acontece? Olha, nos menores gestos do dia a dia. Uma troca de olhares no ônibus, o ato de compartilhar uma refeição,
Até mesmo o jeito como a gente se veste pensando no que os outros vão achar. Para Simmel, são esses fios minúsculos, incontáveis, que quando juntos, tecem o tecido gigante e complexo da vida social. E chegamos à nossa última lente, a de Max Weber e Alfred Schultz. E aqui o convite é para olhar ainda mais de perto. Não adianta só observar o que as pessoas fazem. A gente precisa entender o significado que elas dão para as próprias ações. Essa frase do Schultz é fantástica. Ele diz que as pessoas no seu dia a dia já estão interpretando o mundo o tempo todo. Esse é o construto de primeiro grau. O trabalho do cientista social, então, é criar um construto de segundo grau, ou seja, é interpretar as interpretações que as pessoas já fazem. A sociologia não estuda só o que as pessoas fazem, mas o que elas acreditam que estão fazendo. Para conseguir fazer isso, Weber criou uma ferramenta chamada tipo ideal. E olha, muito cuidado aqui. Ideal não tem nada a ver com ser perfeito ou bom. É, na verdade, uma versão pura, exagerada de um fenômeno social. Pense na burocracia perfeita ou no capitalismo perfeito. Essas coisas não existem na realidade, mas servem como uma régua para a gente poder medir e entender o mundo real, que é sempre muito mais bagunçado. Então, como é que isso funciona? Basicamente, em 3 passos. Primeiro, o pesquisador pega algumas características de um fenômeno e as exagera. Depois, ele junta tudo isso num modelo mental coerente. E, por fim, usa esse modelo puro para comparar com a realidade, vendo o que bate e o que não bate. É uma ferramenta de comparação. E agora, vamos juntar as peças. A gente viu 4 jeitos radicalmente diferentes de olhar para o mesmo mundo. Pela economia com Marx, pelas normas com Durkheim, pelas interações com Simmel e pelos significados com Weber. Essa tabela resume tudo de um jeito bem claro. Temos 2 visões macro, que olham de cima para as grandes estruturas, e 2 visões micro, que focam no indivíduo, na interação. Nenhuma delas sozinha consegue explicar tudo, mas juntas elas se tornam uma caixa de ferramentas incrível para a gente poder analisar a vida social, desde a economia do planeta até uma simples conversa no café. E agora, a provocação final. Se a gente pegar essas 4 lentes e olhar para o nosso próprio mundo, para o trabalho, a família, uma notícia, o que é que a gente passa a enxergar que não via antes? A grande beleza da sociologia talvez não esteja em dar uma resposta final, mas sim em nos dar jeitos novos e muito mais poderosos de fazer as perguntas.